Aleluia, glória a Deus, Deus é bom demais. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês nessa nova fase, nessa nova casa linda. Eu tive a oportunidade de conhecer o prédio anterior e era excelente, como vocês são, mas vocês cada dia, estão melhores e essa igreja está linda. Eu estou muito feliz demais por estar abrindo esse ano com vocês o culto de mulheres. Eu creio que virão outros cultos aí com mulheres ungidas para poder estar transbordando para você. E eu estou muito feliz. Obrigada, Vivi, pelo convite. Quando eu recebi o convite, eu saltei de alegria lá em casa. E eu estou muito feliz, irmãs, de estar aqui com você essa noite. Amém? Eu vim acompanhada da Meire. A Meire é minha ovelha. Uma ovelha muito boa, maravilhosa, que me acompanha, que está sempre comigo, E nós estamos muito felizes por estar aqui com vocês essa noite, amém? Você está pronta para receber do Senhor? Aleluia! Você está pronta para Deus falar o seu coração, a vontade dEle para você essa noite? Aleluia! Existe uma vontade do Senhor para mim e para você essa noite, amém? E a vontade dEle para nós sabemos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. O Ministério de Música pode sentar, obrigada. E nós sabemos que vamos receber do alto, receber do Pai, essa noite aquilo que Ele tem no coração dEle para estar compartilhando ao nosso coração. Amém, irmãs? Aleluia, aleluia. Eu estou com muita expectativa porque Deus, Ele tem conversado comigo, tem falado algumas coisas a respeito de mulheres para mim já faz uns anos. Há alguns anos já, o Senhor vem sinalizando algumas coisas, o Senhor vem falando algumas coisas comigo acerca da mulher, acerca da influência que nós temos, acerca do projeto que Ele tem através das nossas vidas nesse último tempo da igreja sobre a terra. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja sobre a terra. Você acredita nisso? E de fato nós estamos, amém? Nós estamos nos últimos dias. Breve aquele que vem virá e não tardará. Jesus, Ele está às portas, amém? De buscar a igreja dEle, nós, a noiva dEle. E para esse último tempo da igreja na terra, existem grandes promessas na palavra de Deus. Existem, irmãs, inúmeras palavras que o Senhor dividiu, compartilhou com homens e mulheres de Deus que andaram com Ele, caminharam com Ele durante uma era, durante uma época. Amém? Palavras onde nós ouvimos, palavras onde nós fomos aquecidas, o nosso coração foi aquecido. Palavras onde virá uma onda sobre nós, sobre a igreja de Jesus, uma onda que nunca antes houve, um avivamento que nunca antes teve. Amém? Nós estamos às vésperas de viver coisas inéditas, que nenhuma outra era, em nenhuma outra época da igreja foi vivida. E para isso o Senhor, Ele tem nos adornado. Para isso o Senhor, Ele tem trabalhado o nosso coração por meio da palavra dEle. Então existe muitas coisas no meu coração, mas para hoje, para aquilo que o Senhor tem para compartilhar na nossa vida hoje, o Senhor, Ele me despertou para despertar você sobre algumas coisas. Amém? Então Ele começou a falar comigo que esse tem sido um tempo de muita expressão feminina. Você consegue ver isso no mundo? Você consegue ver que a voz feminina, ela tem tido uma expressão muito grande nesse tempo? Nesses últimos anos, nessa última década principalmente. Então, as mulheres, elas têm se levantado de uma forma muito expressiva. Amém, irmãos? Eu não estou falando mulheres de Deus, não. Eu estou falando a mulher. Você vai para o Google, você vai para a TV, você vai para lugares onde você mesmo convive, trabalho, empresas, e nós vemos, vamos para as redes sociais, e nós vemos quantas mulheres têm se levantado com uma voz, quantas mulheres elas têm se levantado com uma bandeira, quantas mulheres elas têm se levantado com uma mensagem, não é verdade? Então, a
mulher tem tido muita expressão. Então, durante muitos anos, as mulheres, a voz da mulher, a voz feminina, ela foi suprimida. Amém? Durante muitos anos, a mulher ela foi calada. Mas nós vemos, então, que nesse tempo tem se levantado uma voz forte, uma voz influente, uma voz expressiva, uma voz até mesmo dominante. Muitas vezes nós vemos mulheres, irmãs, com uma voz dominante. Você está me entendendo? Você está comigo? Nós vemos mulheres em todas as áreas. Algumas áreas, inclusive, da sociedade, nós vemos as mulheres predominando. Então, nós vemos mulheres empreendedoras, nós vemos mulheres donas de seus negócios, nós vemos mulheres no topo de autoridade de grandes empresas. Nós vemos, irmãs, inúmeras mulheres fazendo grandes coisas. Inúmeras mulheres levantando grandes bandeiras dentro da concepção delas. Amém? E muitas vezes são grandes bandeiras mesmo, que não fere o evangelho. Amém? Mas nós vemos bandeiras que ferem o evangelho sendo levantadas também. Não é verdade? Nós vemos o feminismo com uma força muito grande. E o que é o feminismo, irmãs? O feminismo é a deturpação da mulher original. O que é o feminismo? O feminismo é a mulher deturpada querendo buscar o seu lugar que foi tirado dela no Éden. Não tirado, né? Mas ela deu. Adão, amém? Ele entregou a Satanás o domínio que Deus deu para ele. Amém? E eu não vou me aprofundar aqui porque eu sei que você é uma igreja ensinada. Eu sei que você está entendendo, compreendendo o que eu estou te falando. Amém? Mas Adão, ele entregou o domínio. E quando ele entregou o domínio, ele se tornou então escravo. O homem e a mulher tornaram-se escravo. E quando o homem e a mulher se tornou escravo, falando com relação à mulher, a mulher, então, ela passou a ser dominada. A mulher passou a ter a sua voz suprimida. A mulher passou a não ter mais voz, a não se expressar mais. E na live que nós fizemos juntas, né, na casa dessa lindeza aqui, da Vivi Carioca, eu falei um pouco sobre isso com você. Vocês lembram disso? Amém? Então, a mulher, ela perdeu essa voz, ela perdeu. E agora, irmãs, nós vemos o quê? As mulheres se levantando. Então, nós vemos esse movimento, o feminismo, que nada mais é a mulher deturpada querendo, então, buscar de volta aquilo que ela perdeu. Amém? Então, eu estou dizendo para você que nesse tempo, nós vemos grandes vozes femininas sendo levantadas. Se levantando. Eu disse para você que nesse tempo nós vemos a mulher se expressando de uma forma gigantesca. Eu disse para você que nesse tempo nós vemos mulheres dominantes em muitas áreas, inclusive. Mulheres no topo de autoridade de muitas empresas. Com voz, com expressão, riquíssimas, empreendedoras. Amém? Agora eu te pergunto, e nós? Amém? E quanto a nós, mulheres de Deus? Quanto a nós, irmãs, Deus ele tem o interesse de levantar a nossa voz. Amém? Como a Érica falou, esse é o tempo onde mulheres elas se tornarão riquíssimas para patrocinar o reino de Deus. Amém? Mulheres elas vão empreender, mulheres elas vão ter ideias para que elas possam destravar financeiramente. Esse é o tempo onde Deus ele está buscando de nós, irmãs, uma postura justamente para que Ele possa entregar para você todos os depósitos divinos que é seu por direito. Amém? Então, quanto a nós, Ele tem o interesse de levantar a nossa voz. A voz das filhas dele, nesse tempo, como nunca antes houve.
Amém? E isso condiz com o que eu estava dizendo para você a respeito de que nesse tempo a igreja vai viver o maior nível de poder. A igreja vai viver o maior nível de avivamento. A igreja vai viver o maior nível de glória. Irmãs, nós olhamos para o Antigo Testamento e eles viveram uma glória lá. Nós olhamos para a era da igreja aqui no Novo Testamento. Amém? Nós vemos os discípulos, né, a igreja de Atos, vivendo grandes coisas. Eu digo para você, a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Amém, irmãs? Aquilo que eles viveram, aquilo que nós vamos viver, será muito maior do que aquilo que eles viveram. E Deus, Ele tem falado comigo a respeito dessas coisas, e algo bem, interessante que Ele tem me dito é: Michela, isso vai acontecer apesar de vocês. O que significa? Isso irá acontecer apesar de nós, apesar de você crer. Você crendo ou não, vai acontecer. Você estando disposta a se lançar dentro disso ou não, vai acontecer. Você estando despertada para isso ou não, vai acontecer. E o que Deus tem feito então nesse tempo? Deus nesse tempo tem despertado a sua igreja. Deus nesse tempo tem levantado vozes para que eu e você não fiquemos de fora do todo que Ele quer fazer. Porque sim, vai acontecer apesar de nós, mas Ele quer que aconteça conosco. Ele quer que eu e você sejamos participantes disso. Irmãs, deixa eu te falar uma coisa. Não é à toa que você está aqui. Você não nasceu nessa geração por um acaso. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei o que sua mãe e seu pai disse de você. Eu não sei se de repente sua mãe e seu pai falou: olha, você foi um acidente. Tem uma surpresa na minha barriga. Eu não contava com essa surpresa. Mas essa surpresa que está aqui na minha barriga não é um acidente. Deus sabia que, embora eu e meu marido não tivéssemos planejado, chegaria algo aqui. Assim foi com cada um de nós. Amém, irmãs? Então, independente do que o seu pai ou sua mãe tenha dito a você: você foi um acidente, eu não queria você, eu tive você com 14, com 16, com 18. Não, irmãos, Deus não foi pego de surpresa. E você não nasceu nessa era, você não nasceu nessa geração à toa. Então, Deus conta contigo. Eu gosto de pensar que eu poderia ter nascido em qualquer época. Mas aprove ao Senhor me liberar do céu para estar na terra nesse tempo. Para um tempo como esse, você foi levantada. Para um tempo como esse, eu fui levantada. Nós olhamos para o mundo e nós vemos caos. Nós vemos, irmãs, tudo torto. Nós vemos os valores da palavra sendo resistido. Quando nós olhamos para o contexto de igreja e nós falamos que igreja perseguida é a igreja que está lá no Oriente Médio. Ei, deixa eu te dizer, eu e você, aqui no Brasil, estamos sendo perseguidos. A igreja brasileira está sofrendo perseguição. Que perseguição é essa, irmãs? A perseguição de quererem empurrar para a gente, goela abaixo, tudo aquilo que está de desacordo com a palavra de Deus. Os princípios da palavra de Deus têm sido resistidos, distorcidos. Então, de uma certa forma, nós temos sofrido pressão, perseguição. Porque eu vou dizer uma coisa para você, não é fácil, no meio de uma geração que a Bíblia chama de corrupta, você levantar a bandeira verdadeira do Evangelho. Você ser íntegra. Você não negociar valores e princípios. Não é fácil, mas deixa eu te dizer, é possível e existe uma graça sobre mim e sobre você. E essa graça que está sobre mim e sobre você, irmãs, ela tende a ser aumentada nesse tempo. A tendência é que essa graça seja aumentada mais e mais e mais nesse tempo, a ponto de onde você entrar, irmãs, pessoas serem persuadidas por aquilo que você carrega.
A ponto de onde você entrar, as pessoas olharem para você e não saber por quê, mas sentir um constrangimento por dentro e um quebrantamento imediato acontecer por dentro e elas se abrirem para receber o que você carrega. O que é isso? A unção dos últimos dias, que vai acompanhar a minha e a sua vida, para despedaçar com qualquer jugo que esteja na nossa frente. Aleluia! Amém, irmãs? Então, queridas, Deus deseja que nós, as suas filhas, nós sejamos persuasivas. Amém? Que palavra estranha, Michela, parece que é errado, né? Mas vamos ver o que significa persuasivo. Persuasivo é que tem facilidade de convencer. Persuasivo é aquele que influencia alguém a fazer certa coisa. Persuasivo é aquele que tem facilidade de fazer com que alguém acredite numa determinada crença. E não só isso. A pessoa persuasiva, ela tem o poder de fazer com que a outra pessoa mude de opinião e comportamento. Amém? Então Deus, o desejo do coração de Deus é que as suas filhas nesse tempo se levante com força, no seu poder. Levante com força no poder de Deus, irmãs. Não no nosso poder, mas no poder dele. Influenciando, mudando comportamentos. Amém? Deus deseja que eu e você mudemos comportamentos de pessoas através do quê? Através da palavra, através de um convencimento não natural, mas espiritual, através de um convencimento pela palavra. Deus quer que eu e você cheguemos em determinados lugares e através dessa persuasão, porque Jesus, ele era persuasivo. As pessoas, irmãs, quando Jesus chegava, elas ficavam atônitas, elas não conseguiam se mover muitas vezes, elas fitavam os olhos nele. A Bíblia falava que as pessoas tinham os olhos fitos nele. O que é isso? Havia algo nele que atraía essas pessoas. E Deus deseja que você, como ungida, nesse tempo, você ande sobre essa terra. E que o olhar de pessoas seja atraído para você. Não porque você é linda e morena, linda e loura, bela e maravilhosa, mas por aquilo que você carrega. Amém? Pensa comigo, o que nós carregamos. Para de ficar pregando a mensagem dos outros, irmã. Amém? Eu falei, não é possível, ela vai pregar minha mensagem, é isso mesmo? Senhor, aonde eu vou ali, puxo ela para ela descer logo dali? Irmãs, Deus deseja, amém? Que nós venhamos a atrair pessoas, que nós sejamos persuasivas mesmo. Deus deseja isso de nós. Então, como que nós vamos fazer isso? Através da palavra. Porque deixa eu te falar, só a palavra tem poder de transformação. Amém? Você pode fazer um belo discurso para alguém. Você pode aprender sobre técnicas de motivação. Você pode até motivar alguém. Mas, irmãs, transformação só na palavra. A única coisa que transforma é a palavra. Por quê? Porque a Bíblia diz que ela é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir as intenções do coração. Você carrega isso. Voltando lá para o spoiler da ministração. Que maravilha é você ter o Espírito Santo por dentro. Que maravilha é você carregar o Espírito Santo dentro de você. Que maravilha é você carregar a presença de Deus dentro de você. Que maravilha é você saber quando você sai de manhã que o Alfa e o Ômega está dentro de você. Amém. Que maravilha é você entrar num lugar e independente de como seja o seu ambiente de trabalho ou até mesmo a sua casa,
Deus está dentro de você. E se você tiver essa consciência, não é o ambiente que muda você, é você que muda o ambiente. Não é o ambiente que influencia você, mas é você que influencia o ambiente. Deve ser assim, irmãs. E o que é isso? É viver a altura do sacrifício conquistado por mim e por você. O que é isso? É valorizar, dar, valor máximo aquilo que foi conquistado por Jesus, que foi conquistado por Deus em Cristo Jesus, por mim e por você. Para mim e para você. Amém, irmãs? Então, Deus, Ele espera que eu e você, nós venhamos, então, mudar pela palavra aquela mulher mundana. Aleluia. Ele deseja que aquela mulher mundana, quando entre em contato com a gente, ela deseje viver o mesmo nível de vida que nós vivemos. Amém, irmãs? Deus deseja que eu e você, pensa, todos nós conhecemos pessoas, não é verdade? Pessoas mundanas, pessoas que estão vivendo ao léu, pessoas que estão vivendo a sua própria sorte, não é verdade? Agora, Deus deseja que eu e você, como mulheres ungidas, cheias do Espírito Santo dEle, nós venhamos a andar com essa consciência sobre a terra. Nós venhamos a andar, irmãs, com a consciência da presença que habita em nós. Irmãs, nós não podemos... Imagina só, quando Jesus ele acordava todas as manhãs, e ele saía da sua casa para ele poder fazer uma determinada caminhada, para chegar a algum lugar, ou para ele fazer algo que já estava estabelecido no coração dele para aquele tempo, para aquele dia. Imagina, irmãs, eu acredito que quando ele abria a porta, já tinha uma multidão ali, na expectativa da saída dele. Amém? A Bíblia fala em Mateus, se eu não me engano é Mateus 13, que Jesus, ele ouve sobre a morte de João Batista. Ele chega ao conhecimento dele que João Batista havia sido morto, havia sido decapitado. E a Bíblia fala que Jesus, ele se retira para um lugar, para ficar sozinho, para orar. Mas a Bíblia fala também que as pessoas iam acompanhando ele. Ele ia pelo barco e as pessoas iam por terra acompanhando ele. Então Jesus não teve nem direito de ficar de luto. Você está entendendo? Você sabe quem é João, não sabe? O precursor de Jesus. João e Jesus se comunicaram, ambos dentro do ventre das suas mães. Então Jesus disse que dos nascidos de mulher não havia ninguém como João. Então você acredita que Jesus se entristeceu quando soube da morte dele? Então Jesus ele se retira para um lugar e ele não teve direito nem de ficar de luto, irmãos. Porque esse povo ia atrás dele. Amém? E a Bíblia fala que Jesus... Eu não sei nem por que eu entrei nisso, mas já que eu já entrei, deixa eu pegar aqui o texto aqui. Eu acho que é Mateus 14, 13. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Mateus 14, 13. Mateus 14 fala sobre a morte de João, e lá no 13 a Bíblia fala assim: Jesus, ouvindo isto, o quê? Que João havia morrido. Retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Olha só, sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. Agora preste atenção, o subtítulo daqui do 13, o subtítulo do 14 é a morte de João Batista, o subtítulo do 13 é a primeira multiplicação de pães e peixes. E o que eu quero dizer com isso para você? Imagina, irmãs, Jesus, ele estava lá, entristecido por aquilo que ele ouviu, pela morte de João, que era um parceiro de ministério dele, era aquele que abriu o caminho para ele chegar. Mas enquanto ele ia para um lugar
para ficar sozinho. A gente sabe que toda vez que Jesus buscava um lugar deserto para ficar sozinho era para orar. Então, eu sinceramente creio, não está na palavra, amém? Mas eu sinceramente creio que Jesus, ele foi buscar consolo no pai dele. E enquanto ele foi lá buscar consolo no pai dele, pela trágica notícia que ele recebeu, as pessoas estavam vindo por terra. Preste atenção, porque isso não está no meu script aqui. Então, estou abrindo um parêntese, porque eu percebo do Espírito de te falar isso. Então, preste atenção. Amém? Então, Jesus, ele vem. Enquanto ele estava indo de barco, as pessoas estavam seguindo ele por terra. Quando ele finalmente chega no lugar, tem uma multidão lá. Ou seja, irmãs, não importa o que você ouça, não importa o que aconteça, responda às pressões, responda às circunstâncias, sabe como? Através da sua natureza, e revele a sua natureza, porque aqui diz que foi a primeira multiplicação dos pães e peixes, sabe? Ele estava triste, mas sabe como? Ele não perdeu tempo no luto. João morreu, pai, eu estou triste, mas a obra continua. Mas aquilo que você me deu para fazer tem que ser feito. Então ele vai, prega para aquele povo e não só prega, como ele ali, ele flui no dom da operação de milagres. O que é milagres? É uma mudança no curso natural da natureza. Isso é milagres. E o que acontece com Jesus? Ele multiplica os pães e peixes de 5 pães e 2 peixinhos. Ele alimenta uma multidão inteira. Para a gente fechar o parênteses e voltar para cá, não perca tempo em luto, irmãs. Amém. Não deixe o luto te consumir. Não deixe o luto roubar suas energias. Não deixe luto nenhum acabar com a sua esperança. Não deixe luto nenhum tirar as suas forças. Não permita que circunstância alguma que possa se levantar contra você retarde aquilo que o Senhor está fazendo através de você. Responda ao luto operando milagres. Responda às circunstâncias operando milagres. Responda ao luto, às circunstâncias que possam se levantar contra você. Sabe como? Expressando a sua natureza, expressando aquilo que está por dentro de você, que é muito maior do que qualquer luto, qualquer, irmãs, circunstância que você possa passar. Amém? Então vamos voltar para cá. Então nós vemos que Deus, ele deseja então que eu e você, as filhas dele, tenhamos expressão nesse tempo. Eu não sei você, mas eu fico inconformada com um monte de mulher que fala um monte de besteira com 1,5 milhão de seguidores no Instagram. Você não fica, não? Você entra lá no Instagram dela, 1,5 milhões de seguidores. O que ela fala? Blá, 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 blá. Irmãs, deixa eu te falar. Durante muito tempo, muitas pessoas elas ficavam ofendidas por ter o título de blogueira ou influenciadora. Na verdade, blogueira. E aí, por causa desse título blogueira, né, que as pessoas quando, virou blogueira, aí fala com aquele tom pejorativo, né? Virou blogueira? Aí agora mudou, é influencer. Ficou melhor, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, todas nós somos influenciadoras. Você nasceu influenciadora. Jesus era um influenciador. Paulo foi um dos maiores da época dele. Se Paulo tivesse nos nossos tempos, irmãs, eu acho que não ia ter número lá para poder expressar o número de seguidores que ele teria. Você está me entendendo? Então nós somos influenciadores. E o que o influenciador faz? Ele dita a tendência. Você já passou a pintar teu cabelo com a tinta que você viu uma blogueira indicar?
Não precisa levantar a mão, irmãs, para tu não ficar com vergonha. Mas claro que já. Você já comprou o tênis que uma blogueira lá comprou? Ah, gente, olha aqui que lindinho, comprei não sei aonde. Já fez isso? Você já desejou conhecer um restaurante que uma certa influência, um influenciador indicou? Irmãos, por quê? Porque aquele que é influência tem o poder de ditar tendências, comportamentos. E o que Deus está falando nessa noite? Que Ele quer que você se levante como uma influenciadora. Que Ele quer que você tenha uma palavra persuasiva no seu vocabulário. Ele quer que você tenha, sabe, um discurso persuasivo. O que é? Vou ler de novo para você. Que tem facilidade de convencer. Que influencia alguém a fazer certas coisas. Que influencia alguém a acreditar em determinada crença. Deus, Ele quer que eu e você, lá no trabalho, na faculdade, na escola, dentro da nossa casa, dentro da nossa parentela, nós tenhamos, então, essa facilidade de convencer as pessoas a passar para o nosso lado. A desejar aquilo que nós temos e somos, irmãos, irmãs. Amém? Então, é isso que Deus deseja. Essa é a vontade do coração de Deus para a gente esse tempo. Amém? Agora preste atenção, influenciadora você já é. Amém? Então busque dentro de você a forma como você vai expressar a sua influência. Consulte o Espírito Santo, para que Ele possa dizer para você formas de você expressar a sua influência. E quando Ele começar a mostrar para você, siga as instruções dele. Amém, queridas? Siga as instruções do Senhor. Então, Ele deseja que através da palavra, a mulher mundana se torne santa. Ele quer que eu e você venhamos a converter pessoas por meio da palavra. Amém, irmãs? Aleluia! Então Deus, Ele deseja nos colocar em lugares altos. Amém? Nesse tempo, nós vemos, irmãs, essas mulheres que eu estou citando para você, muitas influenciadoras que não têm nem conhecimento da palavra, mas que são pessoas que têm um senso de moralidade, elas ajudam muitas pessoas. Elas falam coisas, né, que agregam a vida de pessoas. Mas muitas não. Muitas só ensinam besteira. E o mundo, irmãs, está fútil demais. Você concorda comigo? Você olha os perfis, e eu tô blogueira, né? Tô toda blogueira. Aí eu tô toda lá, antenada na tecnologia, nas redes sociais. E aí você olha alguns perfis e a pessoa, sem brincadeira, não fala nada com absolutamente nada e abre uma live todo esgranhado, tudo desarrumado, para poder ficar falando de besteira. E você vê, vum, subindo um monte de gente. Em questões de infrações de segundos, tem 8.000 pessoas assistindo aquela live. Aí tu pensa assim, ao final da live você pensa, bom, o que foi aprendido ali? Nada. Nada foi aprendido. Por quê? Porque o mundo está fútil. Você entende? As pessoas, elas estão fúteis. Agora foi inaugurado, não, como é que se fala? Vou falar assim, vocês vão entender. Foi inaugurado novamente uma edição de um programa que é muito, sabe? É uma cultura, gente, que só, o programa. Está na edição 22. Nossa, mas é uma cultura ali, só que não, né? Só que você vê que as pessoas dão audiência para aquilo, para aquela besteira. Por quê? Porque o povo adora ver a vida dos outros.
O que dá audiência é fofoca. O que dá audiência é mexerico. O que dá audiência é... Por quê, irmãos? Porque as pessoas estão vazias. Você se esforça para você fazer um conteúdo de qualidade, agregar valor à vida de alguém, e se o teu texto fica grande, as pessoas não leem. Porque as pessoas não têm mais tempo de ler. As pessoas não se interessam mais por ler. Então, hoje existem várias técnicas, né, para que você consiga chamar a atenção das pessoas para você ler o texto. Uma delas é o formato carrossel, por exemplo. Você faz o seu texto, você quebra ele todo, faz no formato carrossel. Aí você bota imagens, porque prende mais a atenção das pessoas. Você muda de fonte, de cores. Para quê? Para o miserável conseguir ler conteúdo de valor para agregar a vida dele. Não é forte isso que eu estou te falando? Essa geração é uma geração que está emburrecendo. É uma geração vazia. É uma geração que não perde tempo raciocinando. Por quê? Porque se tem dúvida em alguma coisa, nem perde tempo raciocinando. Vai para o Google, que o Google responde. Quantas pessoas tendo perda de memória, jovens, porque já não exercitam as suas faculdades mentais. Nem a senha do seu cartão de crédito você precisa saber mais, porque agora tem lá para você encostar um negocinho, aproximação. Aí tu aproxima, quando dá ruim, você já não sabe nem mais a tua senha. Esqueceu. Você está me entendendo, irmãs? Olha o mundo que nós estamos vivendo. E se eu e você não tivermos cuidado, nós entramos por essas veredas e nos perdemos nisso. Só que o que Deus deseja para mim e para você é que nós não sejamos mulheres fúteis, mulheres vazias. Você pode ser linda, você pode entender de moda, você pode entender de redes sociais, você pode dar uma baita aula de marketing, mas não seja vazia, não seja fútil. Use essas ferramentas para que você possa agregar valores à vida das pessoas. Você me entende? Eu não estou pregando contra a tecnologia nem as redes sociais, porque como eu te falei, eu estou lá. E estou estudando marketing digital, estou estudando um monte de coisa. Tem 3 cursos que eu estou fazendo. Por quê? Porque eu quero ficar famosa? Exatamente. Descobri o segredo. Quero. E não tenho vergonha de dizer. Michela, você quer ficar... Sim, quero. Porque eu quero abrir a minha boca para 500 mil de pessoas, 1 milhão de pessoas e dizer que Ele é bom. E dizer que o sangue dele lavou elas de toda a mazela que elas vivem. Que elas não precisam se prostituir, porque elas não precisam se vender, elas não precisam se dar para os outros, elas não precisam se oferecer, mas elas podem desejar ser desejadas. Amém? Então abra os seus olhos espirituais nesse tempo e os seus ouvidos para que você possa, irmã, compreender qual a vontade do Senhor para a sua vida nesse tempo. Porque, de fato, o Senhor não quer que você e eu venhamos para a igreja, esquentemos os bancos das nossas igrejas e não venhamos a fazer absolutamente nada. Não é isso que Ele tem para mim e para você. Amém? Ele deseja que nós sejamos influência, agentes de transformação, onde quer que nós estejamos. Amém, irmãs? Aleluia. Então, Ele deseja nos colocar assim em lugares altos. Você sabia que Deus quer que aqui, nesse grupo de mulheres que está aqui hoje, você sabia que Deus deseja levantar empreendedoras? Empresárias? Mulheres ricas? Com voz influente na sociedade? Você acredita nisso? Pois é, Ele quer. Você acredita que aqui dentro desse auditório, Deus deseja levantar mulheres, irmãs, donas de empresas?
que vão ter um faturamento milionário? Você acredita? Pois é, e ele quer. Aleluia. Para que ele quer? Ó, o spoiler. Para patrocinar o reino. Para que ele quer, irmãs? Ele quer com um propósito. E qual é o propósito dele? Trazer o céu para a terra. O propósito dele é trazer a cultura do céu para a terra. O propósito dele é que eu e você sejamos mulheres lindas, influentes, sabe? Mulheres que, onde você chega... Você já foi em algum lugar que entrou uma mulher que você nem conhece, mas você não consegue parar de olhar para ela? Já aconteceu isso com você? Né, gente? Fala sério, a gente é maravilhosa mesmo, não é verdade? Nós somos maravilhosas. Eu admiro mulher demais. Eu fico olhando mesmo as curvas, a beleza, o bom gosto de se vestir, a cor do cabelo, a cor da unha, a roupa que põe. Eu olho mesmo. E aí você já estava num lugar onde chegou aquele mulherão que tu faz assim, ó. Uau, caraca, que mulher linda. Pois é, irmãs. Deus, ele deseja que eu e você sejamos dessa forma. Que o olhar de pessoas sejam atraídos por nós. Mas sabe, queridas, não por causa de uma roupa indevida que eu e você estejamos vestindo, mas por causa daquilo que nós carregamos. E nós percebemos quando o olhar de alguém está sendo atraído para nós por causa do que nós carregamos. Nós sabemos que não tem nada a ver com sensualidade, até porque uma mulher santa não se veste dessa forma. Então você está lá muito bem vestida, muito bem composta, mas os olhares estão para você. O que é isso? É a unção que atrai. Sabe, queridas, e Deus não deseja isso para a ministra, para aquela que é professora, para aquela que é isso, para aquela que é aquilo. Deus deseja isso para as filhas dele. Amém? Ele deseja isso. Agora, deixa eu te falar, como é que isso vai ser possível? Como vai ser possível que nós venhamos a atrair o olhar de pessoas, mas para o propósito certo, da forma correta? Como é que nós vamos fazer para que nós venhamos a puxar a cultura do céu para a terra? Existe, irmãs, um princípio estabelecido por Deus, que quando esse princípio ele é tocado por nós, assim que nós tocamos esse princípio, o fato de nós tocarmos nele, ele vai desencadear a liberação dos depósitos divinos sobre a nossa vida sem medida. Sem medida. Você está pronta para ouvir qual é esse princípio? O temor ao Senhor. Essa é a segunda vez que eu estou lendo esse livro. A primeira vez que eu li foi no início do ano passado. E aí agora eu estou lendo no início desse ano. Aí ano que vem vou ler de novo no início do ano que vem. E do outro, e do outro, e do outro. Até Jesus voltar. Se me dá na telha, eu leio no meio do ano também. E eu tenho descoberto coisas incríveis aqui. Você não precisa abrir, só escuta, preste atenção. A gente já está terminando, tá bom? Então, eu estou dizendo para você que existe um princípio estabelecido por Deus, amém? Que quando ele é tocado por mim e por você, ele tem o poder de desencadear uma liberação sem medida dos depósitos divinos sobre a minha e a sua vida. Amém? Isaías 33, no 5 e no 6, a Bíblia diz assim: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence. Uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave desse tesouro. Amém? Então a Bíblia está dizendo que o temor, o santo temor ao Senhor é a chave para o firme fundamento de Deus. É através do santo temor, né, que nós desvendamos os tesouros da salvação, sabedoria e conhecimento.
Amém, irmãs? Isaías 11, 1 e 2, ouve com cuidado, com atenção, diz assim: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Amém? Então, isso significa o quê? Que o temor do Senhor, ele não é captado pela nossa mente. Amém? Ele não é percebido, ele não é captado pela nossa mente. Mas o temor do Senhor está gravado no nosso coração e ele é revelado pelo Espírito Santo. Amém? Então, quanto mais comunhão eu tenho com o Espírito Santo, mais temente ao Senhor eu fico. Porque esse temor, esse santo temor, ele é revelado pelo Espírito. Amém? Jeremias, no 32:40, diz assim: farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém? Então a Bíblia está dizendo que o Senhor poria o temor dele no nosso coração, para que nunca pudéssemos vir a nos apartar dele. Então Deus espera que nós nos acheguemos a ele, irmãs, com santo temor. Para quê? Para que ele possa se mostrar a nós. Amém? Ele deseja se mostrar a mim e a você. Levítico 10:3 diz assim: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Salmos 34:9 diz: temei o Senhor, vós os santos, pois nada falta aos que o temem. Então nada falta a uma mulher que teme ao Senhor. Não falta sabedoria, não falta força, não falta recurso, não falta ideia, não falta nada para quem teme ao Senhor. E o Senhor está nos chamando a temê-lo nesse tempo. O Senhor está chamando a sua igreja a temê-lo nesse tempo. Amém, irmãs? Aleluia, aleluia. Então eu quero dizer para você, o que é temor ao Senhor? Temor ao Senhor não é medo. Temer a Deus não é ter medo de Deus, mas temer a Deus somos eu e você nos portar diante dele com uma reverência muito grande. Somos nós, sabe, reverenciarmos ele, termos reverência a Deus. Não nos portarmos a Deus de qualquer forma, de qualquer maneira. Por quê? Porque através do temor, como nós lemos aqui em cima, lá no primeiro, através do temor, é o temor do Senhor que é a chave do tesouro. Que tesouro? Conhecimento dele, sabedoria, o firme fundamento de Deus, a chave para eu e você alcançarmos e compreendermos essas verdades é o temor a ele. O louvor pode vir, por favor? O Ministério de Música pode vir aqui, por favor, me ajudar? Aleluia. Enquanto eles estão vindo, escuta mais algumas referências que eu trouxe para a gente. Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. E eu gosto disso, olha, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos. Amém, irmãs? Salmo 111:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, revelam prudência todos os que praticam. Ou seja, existe uma prática. Amém? Temer ao Senhor é uma prática. E eu e você devemos praticar temer ao Senhor. Eu e você devemos, irmãs, amá-lo sem reservas. Amá-lo de uma tal forma, nos portarmos diante do Rei de uma tal forma. Quanta irreverência nós temos visto nesses dias. E o que mais me entristece
principalmente dentro das igrejas. A mensagem da bondade de Deus fez com que muitos passassem a se tornar filhos irreverentes. Sabe aquele filho mal educado? Que não tem mais reverência diante do pai. Chama o pai de qualquer jeito, se dirige ao pai de qualquer maneira. Só que a mensagem da bondade dele não anula o senhorio dele sobre a minha, sobre a sua vida. Ele é bom, mas ele é Senhor. Ele que manda. Amém, irmãs? Ele que manda. E a Bíblia fala no Salmo 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Nós podemos ser filhas de Deus que não conhecem a intimidade dele. Porque ele não revela a intimidade dele para qualquer uma. Ele não revela a intimidade dele para qualquer um. A Bíblia diz que a intimidade dele é para aquelas que temem a ele. Amém? Então, temer a Deus é ter por ele profunda reverência. Temer a Deus é conhecer os seus caminhos. Temer a Deus é obedecê-lo, irmãs, em todas as situações. Agora, para aquelas que temem ao Senhor, sabe, quem teme ao Senhor, para aquelas que temem ao Senhor, ele revela a intimidade dele, mas não fica por aí. Ele considera essas pessoas suas amigas. Você quer ter o título de ser amiga de Deus? Tema ao Senhor. Lá no Evangelho de João 15, no 14 e no 15 diz assim: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Então existe uma amizade com Deus que é reservada para quem? Para aquelas que temem ao Senhor. E quem são essas, irmãs? São aquelas que obedecem a sua palavra de forma incondicional. Independente do que seja, independente do comando que tenha vindo da parte de Deus, quem teme ao Senhor, obedece. Mas eu não entendo, obedece. Amém? Quem são essas? Aquelas, irmãs, que não tem mais a sua vida por preciosa. São aquelas mulheres, sabe, altruístas. Aquelas mulheres que não têm mais vontade própria. Quem são essas que vão ser consideradas amigas de Deus, que vão ser por Ele chamadas de amigas, que vão ser por Ele consideradas amigas? São aquelas que estão dispostas a dar a sua vida por Ele. São aquelas, irmãs, que estão dispostas a entregar os seus sonhos a Ele. São aquelas que estão dispostas a se consagrar a Ele num nível onde não existe mais a minha vontade, importa é agradá-lo, importa é obedecê-lo, importa é fazer a sua vontade. Amém, irmãs? Então Deus, Ele tem tudo isso que nós falamos aqui para mim e para você. Ele deseja que se levante no nosso meio grandes empreendedoras, mulheres com grande expressão, mulheres dominadoras em determinadas áreas, mulheres que serão admiradas por outras e vão ter espaço para poder mudar comportamentos por meio da palavra. Mulheres que vão enriquecer com um propósito, trazer o céu para a terra, trazer a cultura do céu para a terra, expandir o reino de Deus.
Mas, irmãs, tudo isso que eu estou dizendo para você é muito pouco se não vier acompanhado com conhecimento e sabedoria dele. Tudo isso que eu falei para você é muito pouco se não vier acompanhado, sabe, de nós compreendermos a firmeza que existe nele. Amém? E tudo isso, esse tesouro, são para aqueles que temem ao Senhor. O tesouro que esconde tudo isso é o temor ao Senhor. Você pode ficar de pé? Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Você pode orar no seu lugar, debaixo dessa palavra que você ouviu essa noite, de acordo com aquilo que o Senhor trouxe ao seu coração essa noite. Você pode orar a Ele, você pode falar com Ele nesse momento. O que você tem para dizer para Ele? O que existe dentro do seu coração para você dizer para Ele essa noite? Depois dessa palavra que Ele compartilhou contigo, o que tem dentro de você? O que você pode dizer a Ele? Aleluia, aleluia. Abra sua boca, fale com seu Pai. Diga para Ele o desejo do seu coração para esse tempo. Diga para Ele se Ele realmente pode contar contigo nesse tempo. Qual tempo, Michela? O tempo do fim. O tempo onde Deus, Ele tem despertado corações. Aleluia. Sabe, irmãs, Deus, Ele tem despertado corações. Ele tem despertado corações de filhos e filhas. Pessoas que não se contentam apenas com conferências. Pessoas que não se contentam apenas com programações especiais. Pessoas que não se contentam com grandes palcos, com grandes shows. E tudo isso que eu estou dizendo para você tem o seu lugar. Amém? Mas nada disso pode substituir o nosso amor por Ele, a nossa dedicação a Ele, a nossa devoção a Ele, o nosso temor a Ele. Isso não deve nos mover. O que deve nos mover é o nosso amor a Ele. O que deve nos mover é a nossa intensidade, a intensidade do nosso amor por Ele. Isso deve nos mover. Aleluia. Sabe, irmãs, no último capítulo desse livro, ele traz as bênçãos de temer ao Senhor. E são inúmeras, inúmeras, inúmeras as bênçãos. Então você vai encontrar aqui muitas coisas. Quando você teme ao Senhor, a sua vida, ela é guardada em todos os âmbitos. Todas as áreas da sua vida, ela é guardada. Então, nós vamos ver que quando nós tememos a Ele, Ele irá nos manter no caminho. Temer ao Senhor gera riqueza, honra e vida para nós. Temer ao Senhor nos garante proteção. Temer ao Senhor nos garante também, irmãs, de ter uma vida em família, de sucesso, de paz. Então são inúmeras coisas. O temor ao Senhor, ele guarda a nossa vida. Ele protege a nossa vida. Amém? E você foi chamada por Deus nessa geração para ser uma mulher temente.
Aleluia. Para ser uma mulher, irmãs, temente ao Senhor. Para ser uma mulher que você vai chegar a lugares e você vai impactar pessoas. Aleluia. Feche seus olhos. Ore um pouco no seu lugar.